Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de algoritmos em C. Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre a estrutura do programa em C e também nós trataremos sobre variáveis. Bom, para a gente começar, vamos criar aqui o nosso primeiro programa. Clicamos aqui e a gente vai criar aqui um empty file, ou arquivo vazio. Ele cria aqui a estrutura do arquivo para nós. Nós vamos vir aqui em salvar, ou salvar qualquer coisa, tudo. Aqui vamos escolher a pasta para armazenar os arquivos. Eu vou escolher aqui documentos, GitHub, Lab 1, tá? Que significa que esse arquivo ele vai ser depois disponibilizado no GitHub para vocês, tá? Vou chamar esse primeiro programa de estrutura, tá? Em C.C, tá? Então, é a estrutura do código em C. Então, criei aqui o programa, tá? E agora eu vou criar essa estrutura. Primeira coisa que nós precisamos saber é que quando nós estamos programando em C, nós vamos importar bibliotecas, tá? Então, essas bibliotecas elas vão permitir que a gente trabalhe com o nosso código, e nesse formato de trabalhar com o nosso código, ela vai facilitar a nossa vida, já implementando algumas funcionalidades que serão bem úteis para nós, como por exemplo a funcionalidade de leitura e escrita de dados, também a funcionalidade de escrita desses dados, por exemplo, no monitor do computador. Na linguagem C, nós vamos utilizar aqui o comando include, tá? Hash include, significa que eu vou incluir, e nós vamos escolher aqui incluir a biblioteca stdio.h. Professor, o que significa isso aqui? Isso aqui significa que eu estou importando um arquivo, certo? Incluindo ele no meu programa, e a terminação desse arquivo é .h. A gente já viu o ponto C, viu desde a aula anterior, quando nós fizemos o exemplo do Olá Mundo. E agora nós temos aqui o ponto H, que é a biblioteca. E essa biblioteca aí, nesse caso, ela vai trabalhar conosco para que a gente consiga operar o nosso programa utilizando comandos de entrada, certo? Input, e comando de saída, output. E esse std, professor, de onde vem? Esse std, pessoal, ele vem da palavra standard, tá? Standard em português significa padrão. Então seria, a gente vai incluir a biblioteca que trabalha com o padrão de entrada e saída. Então aí a gente vai conseguir digitar dados no teclado, certo? Que é justamente o nosso lei, a nossa leitura, e a gente vai conseguir mostrar, apresentar, exibir esses dados na tela do computador, no caso na tela do monitor do nosso computador, tá? Então aqui a gente escreve o nosso programa, tá? Com essas características, e aí ele nos permite, utilizando essa biblioteca, utilizar os comandos que seriam os sinônimos, os comandos associados ao escreva e o leia, que a gente já está acostumado, tá, do curso de algoritmo. Depois a gente mantém aquela estrutura que a gente já está habituado, que é a palavra algoritmo, tá? Aqui tem um outro ponto importante. Vocês observam que aqui eu utilizei esse barra, tá? Esse barra significa que essa linha de código ela é comentada. Se ela é comentada, ela só serve de orientação, de leitura para nós, para a gente ter um guia sobre o que a gente está fazendo, tá? Então eu poderia escrever um texto, como importar bibliotecas, ou então definir aqui algoritmo, que seria justamente para eu lembrar que essa próxima linha de código que eu vou escrever agora equivale a essa de algoritmo, tá? Mas o mais importante é que a gente tenha em mente que o nosso programa pode ser recheado de comentários, e toda vez que eu coloco barra significa que eu estou adicionando um comentário de uma linha no meu programa. Existe outra forma de adicionar comentário para mais linhas, mas a gente vai ver mais para frente. Vamos com calma, tá? Então o algoritmo, a linha equivalente de algoritmo seria a linha int main, abre e fecha parênteses, e logo depois aqui você coloca aqui a chave. Quando eu colocar a chave aqui, somente uma, você vai observar que ele já vai autocompletar para nós com a outra chave. Observa. Esse autocomplete aqui, gente,
o que significa? Que todo o código que estiver entre essas duas chaves está dentro do meu programa. Então aqui eu vou dar um Enter, certo? E eu já disse para vocês que todo o código que está aqui dentro está dentro e será executado pelo meu programa de uma forma sequencial. Então tu já sabe que essa última chave aqui ela vai ser referente ao fim algoritmo. Beleza? Observa. A estrutura do código em si, ela vai se assemelhar à estrutura dos programas que a gente já estava criando em algoritmos, tá bom? Aqui o próximo passo que vocês já estavam habituados era o passo do declare, certo? Declare numérico, por exemplo. Então eu declarava aqui as variáveis do tipo numérico e aqui eu definia as variáveis, por exemplo, a variável A, a variável B e a variável soma. Então decidi aqui definir 3 variáveis. A estrutura de declaração de uma variável na linguagem C, ela não vai fugir muito disso, tá? Então a gente vai definir o tipo da variável, vai colocar o nome da variável e ao final a gente coloca um ponto e vírgula toda vez que nós temos uma linha de definição de variável, tá? Então o equivalente aqui seria o seguinte: vamos supor que A, B e soma são variáveis inteiras. Então eu criaria aqui, ó, int, que é o tipo da variável, tá? A, vírgula, B, vírgula, soma. Ora, bem aqui eu criei a mesma estrutura daqui de cima, só que agora na linguagem de programação C. O que falta é que no final de toda a linha de declaração de variável você coloca o ponto e vírgula, tá bom? Outra coisa interessante, gente, é que você pode atribuir valores também às suas variáveis. Lá na linguagem de programação Portugal, né, então ficaria A recebe, certo? Qualquer valor, por exemplo, 10. Ou então B recebe, certo? 5. Então essas seriam as representações de recebimento, de atribuição de um valor a uma variável. No nosso caso, tem esse pequeno detalhe que vocês vão aprender agora. Eu colocaria o A recebe o valor 10. Então, esse símbolo que nós estamos tradicionalmente acostumados com o igual significa que é o símbolo de recebimento na linguagem C. Então, A recebe o valor 10. Dessa forma, o valor de A vai ser armazenado na posição de memória da variável A. O que falta aqui, gente? Falta também o ponto e vírgula. Então, toda vez que você for criar uma variável, tá? Você utiliza aqui, ó, o ponto e vírgula. Declarei a variável, usei ponto e vírgula. Atribuí um valor para uma variável, também coloquei aqui o ponto e vírgula no final. E esse símbolo na programação, ele não é um símbolo de igual, de comparação, ele é um símbolo de recebimento, que a variável da esquerda aqui recebe o valor que está à direita. Aqui, ó, vamos agora fazer o segundo. B recebe 5. O que é que falta? Ponto e vírgula. Então, essa linha aqui equivale a essa outra aqui, tá? Beleza. Então, continuando agora, eu poderia fazer a soma. A soma aqui em Portugal seria soma recebe A mais B, certo? E para nós, em C, vai ser soma recebe A mais B, ponto e vírgula no final. Então, toda operação matemática também vai ter aqui o ponto e vírgula no final, tá bom? Agora eu posso, dentro dessa estrutura básica que nós fizemos nesse primeiro programa, apresentar o resultado na tela. Na linguagem Portugal, utilizaria escreva, certo? Poderia colocar apenas o nome da variável soma, certo? Ou poderia colocar escreva o valor da soma igual vírgula soma. Então, como soma está fora das aspas duplas, então aqui é o valor da variável e aqui é um texto que vai ser concatenado com o valor da variável. E como seria isso na linguagem C? Na linguagem C seria o printf, tá? Ponto e vírgula, escrevo o meu texto aqui dentro, o valor da soma igual, fora aqui, vírgula, soma. E para eu dizer a posição que soma, que a variável deve aparecer no texto, eu utilizo aqui um auxiliar que é o porcentagem %d. Esse porcentagem %d,
ele está associado com o tipo inteiro. Então, toda vez que você for apresentar um valor do tipo inteiro dentro do printf, você posiciona ele aqui com porcentagem %d ou também com porcentagem %i, mas nesse caso a gente vai se ater aqui com o porcentagem %d, tá? E aqui ao final eu posso dar uma quebra de linha, que é para que o código passe para a próxima linha lá na minha apresentação e não fique um conteúdo poluído. Como eu quero só apresentar esse valor aqui, eu posso finalizar aqui o meu algoritmo. Fim algoritmo, então ele vai receber dois valores, 10 e 5, faz a soma e apresenta a soma aqui no resultado. Outro ponto importante enquanto eu salvo aqui, eu vou lhe explicar, é que esse algoritmo aqui, tá? Ele não vai apresentar nenhum erro, está totalmente correto. Então, a variável aqui declarada como A minúsculo, estou usando sempre como A minúsculo. A variável B minúsculo, estou sempre usando como B minúsculo. Variável soma, sempre uso como soma. Inclusive, eu posso clicar nela para poder ver se todas estão ok, tá bom? Isso significa que a minha linguagem está totalmente correta. Por quê? Porque a linguagem de programação C ela é sensível ao caso. Então, se eu colocasse um A maiúsculo aqui, esse A maiúsculo, já está até aqui em amarelo, ele já não é uma variável que foi declarada, tá bom? Então, eu preciso manter aqui o padrão. Agora, aqui, como é que eu posso executar meu programa? Eu posso clicar aqui em compilar, tá? Após compilar, não deu nenhum erro, eu clico aqui em executar o meu programa. E ele executa o programa que mostra o valor da soma, tá, para o meu problema, beleza? Posso fechar aqui, tá? Então, resolvemos aqui o nosso problema. Em algumas ferramentas, em alguns programas, você vai precisar aqui ao final colocar um return 0, tá? Por quê? Porque você está programando aqui, ó, um int main, tá? Então, essa função principal aqui do seu programa, main significa principal, ela retorna um inteiro. Então, você coloca return 0 aqui ao final. Pode compilar aqui também, ver que não vai dar erro, tá? Tudo certinho. A mesma coisa, então é uma boa prática também você colocar aqui ao final, tá? Junto com o fim algoritmo, para que seu programa funcione em diferentes compiladores. Mas, professor, o que é compilador? O senhor trouxe mais um elemento novo agora. Compilador, gente, é porque o nosso código aqui, como você observa, ele está numa linguagem próxima à nossa, à humana. Então, a gente consegue entender, certo? Ele está muito longe de uma linguagem de máquina, de 0 e 1 bits. Então, nós implementamos o programa de computador numa linguagem intermediária, tanto para nós, inteligível, quanto para o computador. O computador, ele compila essa linguagem aqui, ou seja, ele transforma esse código aqui em um código de máquina, certo? E esse código de máquina é executado por nossa máquina, pelo seu computador, por exemplo, tá? Bom, e se eu fizer alguma modificação no meu código, por exemplo, modificar aqui para A maiúsculo e A maiúsculo para cá, o programa ele vai me apresentar um erro. Vamos ver aqui, ó, ele mostra que A é um erro, certo? A undeclared significa que ela é uma variável não declarada, primeiro usada nessa função. E ele aponta a linha aqui, ó, a linha 11, como uma linha que apresenta um erro. E aqui ele fala que esse erro ele foi de uma variável não declarada e que é reportada somente uma vez para cada função que ela aparece. Então, por isso que deu um erro, mas a gente sabe que tem dois aqui. Inclusive, se eu ajeitar esse aqui, agora ele vai dar o erro na próxima aqui, ó. Na linha 16 agora, ele mostrou o erro, tá? Então, a linguagem é sensível ao caso, tá? Então, isso é muito importante que seja levado em consideração na implementação dos programas de vocês. Agora eu corrigi o erro e agora deu 100% e o código compilou e executou. Bom, essa é a estrutura básica, tá bom? Da linguagem de programação C. Eu espero que vocês tenham entendido e na próxima aula a gente continua trabalhando sobre a programação em C. Um abraço.